E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, pra falar, né, trazer a última notícia, vídeo de urgência aí. Aparentemente, Deus ouviu as nossas preces, ou o Casares viu o meu último vídeo aqui, e o Zubeldia foi demitido já oficialmente. Na verdade, ele teve uma rescisão amigável, né? Aparentemente, o Zubeldia sentiu um pouco da pressão, não estava contente até mesmo com o trabalho que ele estava fazendo, se demonstrou, sim, uma boa pessoa, tá? Porque não seria qualquer um que, recebendo o salário ali todo mês, iria simplesmente abdicar de uma potencial multa rescisória e etc. A diretoria, um dos motivos de não demitir o Zubeldia também era multa rescisória, tá? E o Zubeldia simplesmente entrou em comum acordo com a diretoria, pediu demissão, né? Ou seja, o São Paulo não vai ter que pagar multa, e em virtude disso, o São Paulo, até durante o fim de semana, o que tudo indica ontem, né? Principalmente ontem, domingo aí, o São Paulo começou a buscar nomes no mercado para ver o que de fato, né? Poderia vir a ser um novo técnico do São Paulo. Já vou falar aqui, mas o nome, né? Praticamente encaminhado aí, segundo o GE, segundo o Pilhau da ESPN, Hernan Crespo. Hernan Crespo, que está livre no mercado, já topou voltar a ser o treinador de São Paulo. Ele que foi treinador de São Paulo lá em 2021, toparia voltar a ser o treinador de São Paulo. E a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre o Zubeldia, sobre o que eu estava achando do trabalho e principalmente focar nessa volta do Crespo, que eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser importante. Vamos lá. Números do Zubeldia. O Zubeldia ao todo aí, né? Ele chega ano passado, fica um pouquinho mais de um ano aí no comando do São Paulo, e nesse um ano ele teve 82 jogos, 37 vitórias, 24 empates e 21 derrotas. Isso dá 54,9% de aproveitamento. Um aproveitamento ruim, né? Não é um aproveitamento ótimo. Já vou falar dos números do Crespo, mas o Crespo não teve aproveitamento melhor, tá? Mas o Zubeldia teve esse aproveitamento, o que incomodava mais, na minha concepção do Zubeldia, é que esse ano a gente vinha fazendo um ano muito ruim, tirando a Libertadores. Se a gente colocar a Libertadores de canto, nosso ano é péssimo. A gente chega ali, obviamente, né, com uma obrigação na semifinal do Paulista, acaba perdendo naquele pênalti muito discutível, né, pro Palmeiras, faz um jogo até competitivo, mas também em virtude de lesões, em virtude de não mostrar uma variação tática, o Zubeldia acabou definhando, né? O brasileiro do São Paulo até aqui era péssimo, apesar de São Paulo não estar na zona de rebaixamento. São Paulo tem 12 pontos em 12 rodadas, fez 1 ponto por rodada, e é inaceitável que no ano inteiro o São Paulo só tenha ganhado de 4 times de Série A de Brasileirão, né? São Paulo ao todo, nesse ano inteiro, ganhou do Corinthians no Paulista e do Mirassol, só desses 2 times no Paulista, e no Brasileiro ganhou só do Santos e do Grêmio, que vinham em fases péssimas, né? A gente jogou com os 2 ali na zona de rebaixamento. Então, o São Paulo precisava demonstrar mais, e segundo, né, as informações que vazaram, a gente não tem nenhuma confirmação oficial, mas segundo as informações que vazaram aí, o Zubeldia não estava vendo evolução no trabalho dele, estava incomodado com as críticas. Aparentemente a nota da torcida independente também pesou ali para a própria avaliação do Zubeldia, que não vinha evoluindo o trabalho. O último vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei que das 6 pausas para a data FIFA, a gente só ganhou uma vez depois das pausas para a data FIFA. Ou seja, sempre que o São Paulo tinha tempo para treinar, o São Paulo voltava pior. Então, em virtude dessa série de fatores, eu acho que o Zubeldia tinha que cair agora. Então, o timing para mim é perfeito, dá um baita alívio. Até falei que no último jogo que a gente tinha que fazer era rezar por um milagre, porque todas as vezes que o Zubeldia teve tempo pra treinar, o time voltou pior. O time não evoluiu em nada. Então o time tava voltando pior toda vez que parava pra ter treino. E agora ia ter uma pausa, né, de 30 dias por conta do Super Mundial. O São Paulo vai estar de folga aí, né? Pelo menos mais 10 dias de folga, se eu não me engano, que tem o São Paulo. E aí depois vai ter de 15 a 20 dias ali pra treinar. E eu tava defendendo que se o Zubeldia saísse, esses 15 a 20 dias para serem treinados, teria que ser com um novo treinador para começar a colocar um pouco das ideias. 15 dias para treino é bastante. São Paulo vai ter alguns amistosos também para se entrosar, ver quem que vai ser o novo treinador, né, caso seja confirmado o Crespo, mas ver também quem vai ser o time titular, como é que vai organizar as peças. Boa parte delas já devem voltar aí depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Principalmente aí
alguns que já são um pouco mais certos, né? Ferreirinha e Oscar devem voltar. O Lucas talvez demore um pouquinho mais. Espero que ele volte já, mas talvez ele demore um pouquinho mais, tá? Porque a lesão dele era coisa de 3 meses e tá pra... A hora que terminar essa pausa da Copa do Mundo de Clubes aí, vai dar 2 meses e pouquinho. Então vamos ver se o Lucas já volta ou não. Mas pelo menos Oscar voltando, Marcos Antônio voltando, o Ferreirinha voltando. O Lucas, quando voltar, é titular incontestável, né? Então essa decisão é mais fácil pro Crespo. Mas pra juntar ali toda esse tempo de treino, né, com um novo treinador, acho que era muito importante. E se deixasse o Zubeldia, falei isso e repito aqui, se deixasse o Zubeldia durante essa pausa, não ia dar pra jogar 3 jogos de Brasileirão ali e demitir. Não ia dar pra fazer isso. Porque simplesmente a gente tem Flamengo, Red Bull e Corinthians em sequência nessa volta da pausa, né? E poderia ser que o Zubeldia saia ali com 3 pontos e olhe lá. E se ele sai com 3 pontos, iam pedir ali a demissão dele, e aí demite, faltando 2 semanas pra ter mata-mata de Copa do Brasil, 4 semanas, 3, 4 semanas pra ter o mata-mata da Libertadores. Então eu também já era contra de trocar de treinador e rezar. A troca tinha que ser agora. Que bom que o Zubeldia, ele parece ser um ser humano espetacular, né? Porque os jogadores sempre elogiaram o Zubeldia. Ele tem esse jeito meio maluco. Confesso que eu gostava desse jeito meio maluco, apesar de, em vários momentos, ele prejudicar o São Paulo, né? Porque o Zubeldia, por exemplo, ele tá suspenso no jogo de ida da Libertadores. Agora, trocando de técnico, essa suspensão dele é irrelevante, né? Mas ele prejudicava o São Paulo em vários momentos por tá fora, né? Simplesmente ele levava muito cartão e direto tava suspenso. E o Cubeiras não conseguia ganhar jogo, né? Ele ganhou 1 de 11 jogos como técnico. Então isso preocupava bastante. Zubeldia parece ser uma pessoa espetacular, gostava desse jeito meio maluco, apesar dele prejudicar o São Paulo em alguns momentos. Mas ele teve a hombridade, ele teve ali a coragem de olhar para o próprio trabalho, entender que não estava bom, que não estava conseguindo evoluir e pedir demissão pensando no melhor pro clube, tá? Não era o melhor para ele como pessoa, era melhor pro clube. Então aqui vai meu agradecimento ao Zubeldia. Num futuro, quem sabe, a gente não sabe como é que é o futebol, né? Quem sabe ele possa até retornar num futuro aí. Espero que São Paulo acerte a mão aí, espero que seja o Crespo, mas toda a sorte do mundo ao Zubeldia, nenhuma mágoa, nenhum ponto de esse cara aqui só prejudicou o São Paulo. Ele fez uma campanha muito boa na Libertadores. Do ano passado, a gente acabou sendo eliminado pro campeão, que foi o Botafogo, em 2 jogos onde a gente não perdeu e competiu muito, né? Teve a questão dos pênaltis, perdido pelo Lucas, gol perdido pelo Caleri, pênalti perdido depois na disputa de pênaltis. Então o São Paulo ficou muito próximo de um potencial título da Libertadores com o Zubeldia. Então agradecimento a ele, ainda mais porque esse ano também colocou a gente como uma segunda melhor campanha. Então, assim, obrigado Zubeldia. Não tenho nada a falar do profissionalismo. Acho que ele tem algumas coisas pra consertar, tende a evoluir porque é um técnico novo ainda, né? Bem novo. Então acho que toda a sorte do mundo aí ao Zubeldia. E agora vamos falar do Crespo, né? Crespo aparentemente de volta. O São Paulo entrou em contato com o Crespo, acho que era um nome, talvez, que dos torcedores era o nome que mais era pedido, mais era vinculado até pela identificação. O Crespo sabe do tamanho do São Paulo, o Crespo sabe o quanto o São Paulo é grande. Ele ficou muito feliz em ganhar o título ali em 2021, quando tira o São Paulo da sequência sem títulos. Ele mostrava ser uma boa pessoa, mostrava ser um técnico que cobrava muitos jogadores e não tinha muito uma questão de time titular, só esses que jogam. Se algum jogador precisava ir pro banco, ele colocava, outro colocava de titular. Não tinha esse apego e mudou muitas vezes taticamente o time também, o que eu acho que são pontos positivos. Óbvio que sempre é bom encontrar um time ideal, mas o time ideal ele vai depender do adversário muitas vezes. E eu acho que o Crespo tinha essa grande variação tática. Crespo vai voltar, era um nome que eu acho que a torcida mais queria. Acho que é um nome até para acalmar os ânimos dentro do Morumbi, de ter essa calma, a torcida ficar um pouco mais tranquila. O Zubeldia já saiu, né? Então o Crespo é um dos melhores nomes que a gente tinha aí no mercado. Alguns outros nomes podia ser 100% aposta. Eu não acho que o Crespo é 100% aposta. Eu acho que o Crespo, até pelo que ele já foi como atacante, como ele já foi no futebol, um excelente jogador. Eu acho que ele tem um nome de peso também para um elenco que vai precisar ser tratado, vai precisar ter uma liderança. Então eu acho que isso é importante.
E falando da primeira passagem do Crespo pelo São Paulo, né? Ele foi muito criticado numa primeira passagem, mas a gente precisa analisar alguns fatores, né? Primeira passagem do Crespo, ele teve 57 jogos, 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas. Isso dá 54,4% de aproveitamento, ou seja, 0,5 a menos do que o Zubeldia. Elas por elas, vamos ser honestos aí, não faz tanta diferença assim. Nesse sentido, um ponto que eu acho que já tem que ser considerado aqui. O Crespo ficou ali menos de um ano no São Paulo, né? Ficou ali no meio da temporada, pegou a temporada ali de 2021 e saiu antes do final dela. E o Crespo ficou a temporada inteira sem torcida. A gente ainda estava em pandemia. Então o Crespo teve esse aproveitamento sem apoio nenhum da torcida, tá? O Crespo, ele joga Paulista, é campeão, joga Libertadores, joga Copa do Brasil, tudo sem torcida. O Crespo não teve, nem quando ele foi campeão, o apoio da torcida ali. Claro que a torcida fez uma festa ali do lado de fora quando foi campeão em 2021, mas não teve torcida dentro do estádio. Isso é um primeiro ponto que pega, a gente sabe a força da nossa torcida e a força dos jogadores quando jogam com o apoio do torcedor. Então isso é um ponto muito relevante que a gente precisa falar aqui do Crespo. Falando mais sobre o Crespo, né? Desses jogos, dessas vitórias, etc. A gente foi eliminado nas quartas da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores, tá? Assim como com o Zubeldia, a gente foi também nas quartas da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Nas quartas da Libertadores, com o Zubeldia, a gente foi eliminado pelo campeão e pelo Crespo também. A gente foi eliminado pelo Palmeiras, né? Mas da fase de grupos agora, né? O Zubeldia que pegou essa fase de grupos completa, o Zubeldia passa ali com uma segunda melhor campanha com 14 pontos, enquanto o São Paulo de Crespo passou em segundo colocado no grupo com 11 pontos. E foi um confronto direto com o Racing que decidiu isso, que foi um confronto no Morumbi, onde o São Paulo perde pro Racing. E aí o Racing acaba ficando em primeiro dentro do grupo. E esse jogo, inclusive, tá? É um jogo que a gente toma um gol de bola aérea e a gente joga mais bola que o Racing. Esse jogo especificamente no Morumbi. Só que os caras colocam todo mundo atrás e a gente não tem muita criatividade. Além disso, a gente, no sorteio da Copa Libertadores, a gente já pega o Racing, o próprio Racing, que tinha ganhado da gente no Morumbi e empatado com a gente na casa deles. A gente empata o jogo de ida no Morumbi, num jogo em que... Depois eu vou falar dos nomes, mas quem faz o nosso gol é o Vitor Bueno, tá? E a gente toma gol do Copete, pra variar, né? Acho que todo mundo lembra ele do Santos, mas a gente toma gol do Copete, do Racing. E no jogo de volta, simplesmente o Crespo saca um Marquinhos do nada. O Marquinhos praticamente estreia como titular. Se eu não me engano, é a estreia dele como titular. E ele joga muita bola. E a gente ganha de 3-1 aquele jogo, né? Com uma aula do Rigoni, aula do Marquinhos. Os caras jogaram muita bola. O Miranda dá aquele lançamento perfeito de lá de trás. Miranda jogou muita bola também. E a gente elimina o Racing num jogo que era pra gente jogar fora. E que, assim... eu acho que poucos São Paulinos estavam confiantes, tá? Depois que a gente empata em casa, que a gente conseguiria ali fazer. Esse jogo que a gente empata em casa é pior do que o jogo que a gente perdeu, tá? A gente joga mal esse jogo que a gente joga em casa na ida da Libertadores. O jogo que a gente perde, a gente joga melhor. E aí o São Paulo ganha de 3-1 do Racing, fora de casa. O São Paulo jogando muita bola, o Marquinhos, o técnico mesmo do Racing na época, eu lembro que ele dá uma declaração falando que ele não sabia que o São Paulo tinha um jogador com as características do Marquinhos e não se preparou para isso, até porque o Marquinhos estava ali no banco do São Paulo, e o Marquinhos simplesmente decide o jogo junto com o Rigoni ali, eles têm uma atuação muito decisiva e o São Paulo joga muita bola aquele jogo, e com variação tática do Crespo, que percebe o que ele precisava, traz um moleque da base, tem coragem de bancar o moleque, de colocar ele em campo e deu certo. Então esse é um ponto já também que a gente traz de positivo do Crespo, tá? Essa eliminação que a gente elimina o Racing, tem muito do Crespo ali. E aí, falando da Libertadores, a gente pega o Palmeiras nas quartas, né? A gente, por estar em segundo do grupo, a gente ia praticamente decidir todos os jogos fora na final. O jogo de ida a gente sai ganhando com o gol do Luan. Luan que tá ali encostado no São Paulo, mas ele foi muito aproveitado, ele era titular praticamente incontestável do Crespo. Então vamos ficar de olho. Assim como o Lisiero também foi titular em boa parte do Crespo, tá? A gente tinha algumas peças bem ruins, eu já vou falar delas de novo, mas o Luan e o Lisiero, que estão no São Paulo, né, estão encostados, podem voltar a ter a oportunidade. Vamos ver o que o Crespo vai fazer, porque essas duas peças eram peças de confiança do Crespo, tá? Então vamos ver o que acontece.
Nas quartas, a gente faz o gol com o Luan, e aí o Volpi falha, né, numa falta ali, que é um chute de longe, beleza, que a bola passa no meio de muita gente, mas o Volpi era foda, o Volpi falha. No jogo de volta, a gente tem aquele gol que o Pablo perde pra empatar o jogo, aí a gente acaba tomando 3-0, né, com outra falha do Volpi, inclusive, em 2 gols do Patrick de Paula, mas a questão é que o Crespo foi muito competitivo com o Palmeiras, beleza, no placar agregado, né, você mostra 4-1, obviamente que não parece, mas aquele gol que o Pablo perde, que já tava no começo do segundo tempo, o São Paulo faz, era 1-1 de novo, provavelmente aquele jogo ia pros pênaltis, porque o São Paulo ia assentar um pouco mais no resultado. O São Paulo tava fazendo uma partida ok pra interessante, mas aquele gol acho que derruba o time inteiro, a gente toma outro gol logo em seguida, enfim, e acaba o jogo ali. Mas o Crespo, pra mim, ele até tirou leite de pedra, porque a gente tá falando do Palmeiras, que foi bicampeão seguido da Libertadores, um dos melhores Palmeiras da história do Palmeiras. Então, assim, não é uma eliminação que dói, porque é um clássico e que o placar agregado acaba sendo 4-1, mas é uma eliminação ok. Agora, uma eliminação que não foi muito ok é das quartas da Copa do Brasil, que a gente perde pro Fortaleza. Fortaleza, obviamente, numa das melhores fases da história do Fortaleza também, mas o que pega desse jogo pra mim, e que, de novo, não tem 100% de culpa do Crespo, é que a gente simplesmente abre 2-0 contra o Fortaleza no Morumbi, no jogo de ida, com o Rigoni metendo um golaço de fora da área, inclusive, Rigoni jogando muita bola naquele jogo. O Rigoni sai pra descansar e o São Paulo para de jogar bola numa falha bizarra do Volpi, de novo, pra variar, né? Uma falha bizarra do Volpi, a gente toma 2-1, a gente acaba tomando empate. Já tinha passado dos 42 minutos de jogo e tava 2-0 pro São Paulo. São Paulo toma um empate em casa, aí fora a gente foi amassado mesmo, mereceu perder. Mas é totalmente diferente você ir com um resultado de 2-0 pra jogar o jogo de volta do que ir com 2-2, né? Então isso acabou sendo um problema no fim das contas. Caímos pro Fortaleza, mas vamos falar a real aqui. E o brasileiro acaba sendo só o que culmina na saída do Crespo, né? Porque a gente tá fazendo um brasileiro ruim. Só que vamos falar de uma verdade aqui. O elenco do Crespo era podre. O elenco do Crespo, você pega os nomes que jogavam no dia a dia, os nomes do Crespo, eram ruins, pô. Muito ruins. Defesa, vamos começar aqui falando da nossa defesa quando o Crespo era técnico. O goleiro nosso era o Volpi. Isso já diz muita coisa. Pela esquerda, a gente tinha Léo Pelé, Reinaldo e Wellington. E o Wellington não era titular nessa época, né? Jogava muito mais o Léo Pelé até de lateral, o Reinaldo e o Wellington ficava muito mais no banco. Igor Vinícius era o nosso lateral direito ali, que jogava boa parte dos jogos. E beleza, aí tinha a dupla de zaga, era muito boa, que era Arboleda e Miranda. Às vezes a gente jogava com 3 zagueiros, entrava o Bruno Alves também. Mas, assim, vamos combinar que Léo Pelé... Reinaldo, Igor Vinícius, não eram nomes extremamente confiáveis, apesar do Reinaldo ter sido importante até um ano antes, no próprio Paulista, até um ano depois também, enfim. Mas ok, a defesa eu acho que era o menos pior, e olha que a gente tinha o Volpi no gol. Meio campo, a gente tinha quase sempre, todo jogo titular era Luan e Lisiero, que são dois que estão encostados hoje. Nestor, o William, aquele William lá, que ninguém sabe como chegou no São Paulo e ficou lá. Igor Gomes, Benítez e Gabriel Sara. Esse era nosso meio campo, Benítez já em queda aqui na época. E, assim, Igor Gomes, William, Nestor, nenhum desses a gente queria de volta. No máximo o Sara aí, que, enfim, acabou se desenvolvendo muito como jogador. Mas era muito criticado também pela torcida, tá? O ataque era Rigoni, Pablo, Galeano, Éder, Vitor Bueno, Roja e Marquinhos. Rapaziada, a gente não tinha um nome. E aí, além de tudo, a gente conviveu muito com lesão naquela época, tá? Isso é uma coisa pra gente ficar de olho, porque o Crespo também não melhorava a questão das lesões. A gente não tem um nome que dá pra minimamente se comparar com o Lucas e Oscar aqui do meio pra frente. Não tem um nome. E hoje, querendo ou não, a gente tem o Pablo Maia, que tem muito potencial e vai ser um dos melhores volantes aí, se tudo der certo, se tudo continuar dando certo na carreira dele, um dos melhores volantes do mundo. A gente tem o Marcos Antônio, que vem fazendo uma boa temporada, o Alisson, que recuperou totalmente o futebol dele como volante. Querendo ou não, o Bobadilha, ele é seleção paraguaia. E ainda tem o Luan e o Lisiero da época do Crespo, que eram titulares. Então, assim, pra mim, ali a gente já tem algumas peças melhores. Beleza, o Enzo Dias fez um jogo podre e patético contra o Vasco. Mas foi só um jogo, ele vinha fazendo uma sequência boa de jogos, né? E Alan Franco e Arboleda, beleza, o Miranda é ídolo do São Paulo, muito bom atleta, mas ele já estava também em fase final de carreira. Talvez o Alan Franco e o Miranda
se a gente for comparar o futebol que é jogado hoje pro futebol daquela época do Miranda, é um futebol até que parecido, tá? Vamos me chamar de lunático com isso, mas lembra que o Miranda tava em fase final de carreira, tá? Não tô comparando o Miranda do São Paulo, bicampeão brasileiro ali 2007, 2008, e o Miranda do Atlético de Madrid, pelo amor de Deus. Mas a gente tem peças muito melhores na minha concepção no ataque. O Crespo, ele é um camisa 9, ele foi um camisa 9 clássico, eu acho que ele pode ajudar muito a evoluir o Ian Francisco, e ele pode ajudar ali o Dineno, o André Silva a terem um desempenho melhor, né? O Dineno acabou de chegar, coitado, não dá nem pra falar dele ainda, mas o Ian Francisco, eu acho que ele pode evoluir muito e pode ser muito bem aproveitado pelo Crespo. Eu acho que isso pode ser um ponto muito positivo. O Crespo tem identificação com a torcida. O calibre do Crespo, de novo, já foi técnico, criou frase que foi estampada ali no Morumbi. Ele é grande, o nome Crespo é um nome grande, é um nome conhecido mundialmente no futebol, então é um nome que vai conseguir colocar as próprias ideias e tem respeito dos jogadores, querendo ou não. O Crespo, ele tem uma variação tática muito grande, ele já jogou com o São Paulo com 3 zagueiros, já jogou com linha de 4, já jogou com 3 volantes, já jogou com 2 volantes e 2 meias, já jogou com 3 volantes, 1 meia e 1 atacante, já jogou com 3 atacantes, enfim. Eu acho que o Crespo tem uma variação tática que estava faltando um pouco no Zubeldia. Quando uma ou outra peça machucava, ele tentava improvisar o Cedric ali para fazer uma dobradinha com o Ferrarese, que também não é lateral. Ele tentava fazer uma dobradinha com o Wendel e Enzo. Tentava fazer várias dobradinhas, várias coisas ali. E eu acho que uma organização tática, uma variação tática, a depender do que aconteça, né? Às vezes o São Paulo poder jogar com 3 zagueiros, às vezes o São Paulo jogar em linha de 4, às vezes jogar com 2 atacantes, com Luciano e Dineno, Luciano e André Silva, ou Luciano e Rian Francisco, que, de novo, a melhor fase do Luciano no São Paulo foi com o Brenner. O Rian Francisco, pra mim, lembra muito as características do Brenner. Então, às vezes, Luciano e Brenner pode ajudar a recuperar o futebol do Luciano. Um técnico novo, sempre tendo tática e tendo conversa, ele pode recuperar jogadores que não estão sendo importantes. Então, às vezes, ele pode recuperar o próprio Luan, o próprio Lisieiro, apesar do Lisieiro achar que nem tanto. O próprio Wendel, que não era bagre, mas está vivendo uma péssima fase no São Paulo. Enfim, eu acho que o Crespo tem muito a acrescentar ao São Paulo. Acho que é uma decisão acertadíssima da diretoria. Espero que a diretoria siga tomando decisões acertadas, principalmente com relação a preço de ingresso. Pare de colocar R$100 o ingresso de Brasileirão numa quinta-feira à noite. Tenha um pouco mais consciência do torcedor e a consciência de que o torcedor que tá do lado da equipe sempre é o torcedor que é ídolo dessa equipe. E assim, recuperando as peças, tendo aí todos... tirando o Caleri, né, mas tendo os 11 desfalques aí de volta, eu acho que o Crespo pode fazer esse time crescer, pode sim desenvolver essa equipe. Crespo é um cara que, assim, eu acho que todo mundo que trabalhou com ele tem um carinho pelo Crespo e acho que a gente pode crescer muito, acho que pode ser muito positivo aí a vinda do Crespo, que fez um trabalho talvez de mediano para ruim na primeira passagem dele, apesar dele ter ganhado o Paulista e ter tirado a gente dessa seca de títulos, mas o elenco do Crespo era muito mais limitado do que o elenco que a gente tem hoje. Isso pra mim é indiscutível, não tem assim como discutir que o nosso craque do meio-campo ali talvez fosse o Sara, pelo que vinha jogando. Nosso craque do ataque era o Rigoni, que, assim, só o Crespo fez o Rigoni jogar bola também. O Rigoni, antes do São Paulo e pós-São Paulo, não jogou mais bola. O nosso centroavante era o Pablo. E, assim, o Crespo, ele tinha muita dificuldade em conseguir fazer alguma coisa com esse elenco. Tirou leite de pedra, talvez, apesar de na primeira passagem, ter sido de mediana para baixo. Mas eu acho que é um nome que encaixa muito, que pode sim, que dos nomes que a gente tinha disponível, talvez fosse realmente o melhor nome, até por já se identificar, e agora ele vai ter a torcida do lado. Ele falou que um dos sonhos dele era voltar a treinar o São Paulo e voltar a treinar o São Paulo numa noite de Libertadores, e ele vai ter isso aí em agosto com o São Paulo. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar essa moral. Trouxemos aí várias informações de Crespo, Zubeldia. Não esquece de dar essa moral, pô. Dá o joinha aí, deixa o se inscrever, me ajuda a bater 500 inscritos até o mês que vem. Tamo chegando aí, cada vez um inscritozinho por dia. Então, se você é a primeira vez que tá vendo um vídeo, se inscreve aí que não custa nada, recomenda pra um amigo. Tamo junto demais. E é nóis. Vamos, São Paulo!